sejam bem-vindos a mais um Prerrocast. Hoje nós conversaremos um pouquinho sobre a advocacia criminal. Se existe uma área da advocacia que ainda é incompreendida e até muitas vezes muito julgada, é a advocacia criminal. E para tratar sobre as nossas prerrogativas dentro desse nicho, nós trouxemos hoje aqui uma sumidade na área, o Dr. Euro Filho. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Roberto. Uma honra estar aqui com vocês. Que é também da Comissão de Prerrogativas, né, doutor? Com muito orgulho, já há alguns bons anos. Que bom, graças a Deus, porque a gente se sente cada vez mais protegido. A gente tenta, né? Com certeza. E até entrando já, né, nesse escopo aí da advocacia criminal, a gente sabe que dentro de um processo criminal, a atuação do advogado começa muito antes da materialização do processo ali. Ela começa desde o flagrante, já na delegacia, né? Como é que o advogado ele deve se portar? Porque isso é muito importante. Antes a gente até tratar das prerrogativas, eu acho que a gente precisa entender a necessidade do comportamento do advogado dentro de uma situação como essa. Como que você, dentro dos seus ensinamentos, mostra para as pessoas como a pessoa deve se portar dentro de uma questão de flagrante, do início do processo criminal? Olha, não digo nem somente com relação a flagrante, ambiente policial, mas no âmbito geral. O advogado ele tem que entender que prerrogativa não é privilégio. Ele tem as prerrogativas como ferramentas de trabalho que o advogado possui para bem defender o seu cliente. Isso não importa a área. Só que o advogado tem que ter em mente que, acima de tudo, o exercício da profissão e a defesa das prerrogativas, a atuação do profissional deve sempre ser baseada no bom senso. Então, tem lá no artigo 7º do Estatuto da Ordem que o advogado pode entrar em qualquer local que seja necessária a sua atuação, independentemente de aviso prévio, independentemente de agendamento e tal, mas ele vai conseguir entrar num presídio fechado às 3 da manhã, por mais que o Estatuto permita que ele o faça? Óbvio que não. Não adianta. Então existem situações que não adianta o profissional dar murro em ponta de faca, literalmente falando, porque ele vai sair perdendo. Porque a advocacia, o exercício da advocacia, como você bem mencionou, é uma profissão muito incompreendida. E isso não é pela sociedade, é também pelas autoridades, né? O advogado normalmente ele é visto como um estorvo. Chegou o cara que vai importunar, que veio aqui para mexer naquilo que eu estava fazendo, do meu jeito. E é para isso que a gente serve mesmo. A gente está lá para lutar contra as arbitrariedades, contra as ilegalidades e na defesa do nosso cliente. Se é necessário, para tanto, usar das prerrogativas, as ferramentas, que as utilizaremos. Então, vamos fazer uso delas, mas com bom senso e, claro, educação. Diante dessa situação, quais seriam as principais prerrogativas que são violadas hoje? Porque eu sempre comento, né, que o rol do artigo 7º ele é exemplificativo, ele não é um rol taxativo. Exato. Né, por conta das evoluções, tanto da sociedade, quanto da legislação, quanto do judiciário. Mesmo diante de toda essa evolução, ainda existem muitas violações, como, por exemplo, do sigilo do advogado com o cliente. Quais seriam as principais hoje em dia? Nossa, se a gente for traçar assim, né, da advocacia criminal, um grande gargalo no que diz respeito de prerrogativas é a delegacia de polícia, o ambiente policial, né? Creio eu também um pouco por desconhecimento das autoridades, né? Não digo autoridade policial, delegado de polícia, mas às vezes o subalterno da delegacia, né? Mas também porque às vezes aquela ideia de que o inquérito policial é sigiloso, eu tenho que ocultar, eu tenho que... estou aqui a serviço do Estado, então o advogado veio aqui para ver o que não pode ser visto. Então, muito em razão dessas situações, a delegacia de polícia é um ambiente muito hostil para a advocacia. E aí, na atualidade, o que eles criaram? Eles criaram um sistema que chega a ser ridículo, mas eles têm o inquérito policial da delegacia que tem um número. Esse inquérito policial, no ESAGE, ganha um outro número, né, quando sobe para o ambiente forense. E, além disso, eu tenho a parte da papelada que o escrivão sobe no inquérito quando ele bem entende. Então, o advogado vai na delegacia, né, o delegado às vezes diz, olha, vai lá no ESAGE, doutor, está no ESAGE. O advogado vai ver no ESAGE. Só que ele não tem garantia nenhuma de que aquilo que está no ESAGE é exatamente aquilo que está em poder da autoridade policial da delegacia de polícia. Porque o escrivão não subiu o papel, não subiu o depoimento, não subiu o laudo no ESAGE. Então há uma incompatibilidade, às vezes, entre o que tem na delegacia de fato e o que aparece no mensagem que é disponível ao advogado.
Então essa é uma situação que o colega que vai na delegacia, né, o advogado, a advogada, tem que ter isso em mente. Porque senão ele é passado para trás. Que não está tudo dentro do processo ainda. Exatamente. E nesses casos aí, como advogado, ele poderia sanar esse problema ali por si, no primeiro momento? Né? Ele viu que não está, volta na delegacia, fala... Infelizmente vai ter um embate. Né? Porque o delegado pode eventualmente dizer ao advogado, vai ver mensagem que está lá. O advogado vai nessa mensagem, mas não está tudo aqui. O depoimento do fulano que veio ontem não subiu. Aí ele volta na delegacia... Então, é necessário, às vezes vai realmente criar-se esse embate. Mas, na defesa do seu cliente, o advogado tem um direito, por lei, a prerrogativa de ter acesso a toda e qualquer peça, desde que não diga respeito a diligências policiais em andamento, que é a súmula vinculante número 14. Então, se trata de uma diligência já finda, já acabada, é direito do advogado, por lei, ter acesso a esse depoimento, a esse documento que, porventura, ainda não esteja no sistema digital, vamos assim dizer. E mesmo, eu acho que é importante lembrar que, ainda que seja negado, né, esse acesso, e tendo o embate ali, continue sendo negado, tem que chamar o plantão. O plantão de prerrogativas está ali para isso. Se na subseção da pessoa não vai ter o plantão por si só, né, tem os membros da comissão, tem o presidente da subseção, que ele é presidente da comissão de prerrogativas nato, né, que ele tem que estar preparado para esse tipo de situação, tem que ser acionado a OAB, né, para que a OAB possa estar lá ajudando esse advogado a ter o acesso necessário. Né? Acho que isso é primordial. E também a questão de eu acho que é importante a gente lembrar os nossos telespectadores da importância de notificar isso para a OAB, mesmo depois, mesmo que tenha sido sanado, informar isso, né, dentro do nosso site, fazer uma formalização da violação para que a gente possa ter estatística. Exatamente. Né? Que eu acho que é o que falta, né? O que acontece muito, Roberta, e até por estar dentro da comissão de prerrogativas há muito tempo, coisa que me dá muito orgulho e é algo que eu gosto muito de fazer, de defender advogado, né? De defender as prerrogativas, as nossas prerrogativas. Mas eu noto muito nessas andanças aí de alguns anos já de OAB, que muitos colegas saem por aí dizendo que a OAB não faz nada, que a OAB é isso, que a OAB é aquilo, que a OAB não participa, que a OAB só pensa nisso, que a OAB só não pensa na advocacia. Só que muitos desses que reclamam nunca entraram numa subseção, nunca entraram numa seccional, nunca buscaram a OAB para nada. Então reclamam por reclamar. Só que a OAB, os seus dirigentes, os seus colaboradores, as pessoas que trabalham em prol da advocacia, a gente não tem uma bola de cristal para saber que no distrito policial tal tem um advogado sendo desrespeitado naquele momento. Se esse colega não vem até a ordem, não busca a ordem não vai poder atuar por ele, a não ser que seja um caso clamoroso, de clamor público, que explode, que todo mundo fica sabendo. Mas normalmente a OAB não tem como atuar sem que o colega busque a ordem no primeiro momento. Perfeito. Eu acho que isso é essencial, para as pessoas entenderem qual é o efetivo papel da ordem. Né? Foi o que você falou, não tem bola de cristal. Não tem. Como é que a pessoa vai saber que está tendo uma violação se a pessoa não notifica, não avisa, não chama? Né? A gente percebe que realmente às vezes a pessoa tem até um certo receio. Né? E aí com esse receio gera toda a insegurança e gera mais violação ainda. Exato. Né? Não tem... Então as pessoas precisam começar a perder esse receio que se existe, né, de acionar as prerrogativas e buscar o conhecimento necessário para que as violações sejam minorizadas. Exatamente. Né? E a gente percebe que realmente assim, existe uma tendência, eu estava conversando com um jovem advogado, da busca rápida pela informação e a falta da profundidade, né? E o distanciamento que existe entre os setores, né, do judiciário com o advogado diante dessa virtualização que a gente tem. E isso traz dentro desse toda essa nossa conversa mais violações. Esse distanciamento, essa falta de busca pela informação, falta de busca por conhecimento, a gente percebe que vai deixando a advocacia cada dia mais vulnerável. Né? Sabe o que acontece, Roberto? Aqui, não digo a jovem advocacia, mas assim... É muito comum que advogados recém-formados, né, eles tenham em mente o seguinte: a OAB só me cobra anuidade, só serve para isso. Não, a OAB é muito mais que isso. Né? Só que aí dentro
desse inconsciente coletivo que vem sendo criado no ambiente da advocacia, o que vem acontecendo? Os juízes, os magistrados, as autoridades, os membros do Ministério Público, eles têm visto a advocacia de uma forma diferente, assim, desunida. Então não existe uma união na classe. E é a partir dessa desunião que surgem as brechas para que as nossas prerrogativas sejam violadas. Aí o colega, que é violado na sua prerrogativa, ele não sabe como se dirigir à ordem, não sabe que a ordem pode, às vezes, auxiliá-lo. Ele vai para casa nervoso, chateado, amargurado, pensando, oh, só me serve mesmo para pagar a minha idade, ele fica nesse círculo vicioso a carreira inteira. Ele não busca a ordem, ele não vai até a ordem, mas ele reclama da ordem. Infelizmente, isso que a gente mais ouve, né? Exato. Reclamação. E falando em reclamação, agora me veio uma situação que, dentro da advocacia criminal, é muito, principalmente agora, está sendo muito comum, o agendamento para conversar com o seu cliente dentro das penitenciárias. E às vezes esse agendamento virtual, quando você tem esse acesso de forma virtual, ele é menor do que o da defensoria e do que o oficial de justiça, né? Geralmente está lá 15 minutos advogado, meia hora defensor público, meia hora oficial. Ou, né, meia hora, enfim. A questão é que a advocacia está sendo cada vez mais colocada com menor tempo com o próprio cliente. Isso é uma violação grave. É uma sensação de desprestígio total, né? Quer dizer, o advogado que está lá para defender o cliente, ele tem que falar num limite estrito de 15 minutos e por aí vai. O oficial de justiça que vai lá fazer uma intimação, uma citação, ou um membro da Defensoria Pública, ou seja, o membro do Ministério Público, enfim, às vezes não tem nem limite de tempo. É um tratamento totalmente desigual. Exatamente. Eu acho que uma das principais violações hoje que a gente tem é essa ausência de fala com o cliente. E ainda com o servidor do lado, porque em tese não está ouvindo, mas assim, está ali junto. Né? Então, essa história de gravar a conversa no parlatório é um verdadeiro absurdo. Né? E vejam, essa história só veio a lume, só foi agora revelada, porque a gente tem um grande figurão que está preso, e um dos pedidos da defesa foi justamente, olha, não quero ser gravado no parlatório. Mas como assim não quero ser gravado? Quem disse que era gravado? Não, todos os anteriores foram gravados e ninguém reclamou. Agora que vem então a defesa de um figurão que coloca isso no jornal, na mídia, todo mundo toma conhecimento e pasme. Muita gente diz, não, qual o problema de gravar? Não, todo o problema. Né? É evidente que, pelo princípio do sigilo profissional que rege a advocacia, pela inviolabilidade do advogado, você não pode ter sua conversa gravada, nem revelada e nem esmiuçada por quem quer que seja. Eu acho que isso demonstra a necessidade realmente dessa notificação da OAB contra essas violações. Perceba, as pessoas estavam tão acostumadas com isso que só veio à tona quando figurou, né, quando os advogados dessa pessoa se insurgiram contra. E pediram algo que era óbvio. Que é um direito. Exato. Né, que não deveria nem ser pedido. Né? Mas aí a gente percebe, né, esse desprestígio que você colocou. Né? Exatamente, é um desprestígio. E eu acho que a advocacia aceitar esse tipo de situação coloca numa situação ainda muito pior. De inferioridade. De inferioridade. A gente não pode aceitar isso. Nós não podemos aceitar isso. Exatamente. Muito obrigada por você ter vindo aqui esclarecido isso. Eu espero que a gente possa fazer outros e que a gente possa aí aumentar a nossa parceria aí junto à Escola de Prerrogativas. Contem comigo. Obrigada. Se for para falar de prerrogativa e defender prerrogativa, estou à disposição sempre. Perfeito, muito obrigada. E obrigada a você por ter nos acompanhado até aqui. Lembrando que nós estamos no Spotify, no Deezer, além de estarmos no Instagram, LinkedIn, com muito conteúdo para vocês. Muito obrigada, até a próxima.